rolando ali. Queria uma análise sua. O senhor acha que deu certo essa operação? O senhor considera ela um sucesso? Olha, Fabiola, não existe nada aqui na cidade mais complexo e delicado do que essa questão da Cracolândia. Agora, nós fizemos aqui, junto com o governo do Estado, enfim, da Prefeitura, Direitos Humanos, a Ciência Social, o GCM, e do governo do Estado também, os órgãos de assistência social, a Polícia Civil e Militar, desde o ano passado, um estudo para a gente poder dialogar como poder enfrentar essa situação. A gente não poderia só pactuar de ver aquela situação e não fazer nada, a gente precisaria estar agindo, mas aproveitando as ações anteriores, verificar o que acertou, o que errou, para poder fazer uma atuação agora mais assertiva. Nós fizemos um estudo de 5 grandes cidades que tinham uma característica semelhante com a de São Paulo, que era aquela grande concentração da Cracolândia, que foi Lisboa, Frankfurt, Bogotá, Viena e Nova York, onde eles fizeram as ações para poder tirar aquela situação onde os traficantes usavam os usuários como escudo. Então, ficava aquela grande concentração, eles deixam os usuários como escudo, ficam praticando o tráfico de drogas, e aí um ambiente para poder vir mais pessoas ter acesso ao crack, se tornarem independentes, impossibilitando as ações da ciência social, da saúde e da polícia com relação aos traficantes. Então, separamos muito bem as duas questões. Uma coisa é traficante, ação da polícia, outra coisa é usuário, ação de assistência social e saúde da Prefeitura e do Governo do Estado. Então, dentro dessa estratégia dessas 5 cidades que a gente traçou, que era necessário tirar esse escudo que os traficantes utilizavam, a estratégia foi de poder fazer a dispersão e assim possibilitar o acesso. Tanto é, Fabiola, que quando foi feita essa dispersão, houve um aumento de 28% de usuários procurando os CAPs, né, que é o nosso serviço de assistência psicossocial, e o CIAT, que é o nosso serviço de atendimento às pessoas em drogadição para poder fazer o seu tratamento. Então, a percepção inicial é de que está tendo sucesso por conta de que a gente está conseguindo trazer os usuários para os serviços de assistência e saúde. Agora, é lógico, a gente nunca falou em resolver a Cracolândia 100%. A gente tem sempre dito que era uma ação que a gente precisa combater, atuar, é delicado, não é de curto ou médio prazo, isso vai ser longo, mas que o governo, tanto do Estado como a Prefeitura, estão dispostos a poder proteger os usuários e fazer uma ação com relação àquela situação inaceitável. A gente tinha ali centenas de pessoas traficando e usando drogas em local público. A gente não pode aceitar aquilo. Agora, é algo que a gente tem contado muito com a compreensão da imprensa, da sociedade, de que é algo delicado, necessário fazer, mas que requer ações contundentes. Nós ampliamos o serviço de assistência para atendimento às pessoas e vamos continuar de forma bastante intensa na busca de tirar aquele ambiente e, assim, a fazer o atendimento aos usuários. No momento, tem quantas pessoas aglomeradas lá, prefeito? Porque eu passei lá, está bem cheio agora. Vocês têm monitorado isso? Quantas pessoas estão ali agora? A gente tem monitorado, lembrando que lá na época, em 2017, eram aproximadamente 4.000 pessoas, esse número foi caindo, né? Agora a gente tem em torno de usuários ativos, em torno de 480 usuários. O que está tendo é um pouco nesse momento, um número um pouco maior, que acabou se envolvendo e misturando um pouco mais com pessoas que não são da Cracolândia, usuários do crack, mas as pessoas em situação de rua. Mas a nossa última contagem dentro da Praça do Cachimbo, que a gente fazia a contagem diária, era em torno de 480 usuários de crack de forma contínua, mas chega próximo de quase 1.000 pessoas, o conjunto de pessoas que estão ali orbitando naquele ambiente. Prefeito, o senhor citou no começo da sua primeira resposta o início de um estudo no ano passado para tentar compreender a problemática envolvendo os usuários de drogas que circulam pela Cracolândia. Em 2017, o João Dória, quando assumiu a prefeitura, chegou a prometer que a Cracolândia iria acabar antes do fim de seu mandato, algo que a gente sabe que não ocorreu. Eu gostaria de saber se foi deixado algum legado, algum estudo, e se esse estudo, se é algo que tenha sido desenvolvido na gestão anterior, tenha sido aproveitado para que
a prefeitura pudesse desenvolver novos estudos e uma percepção talvez mais elaborada sobre esse problema que é complexo. Não, teve sim, Herculano. Para a gente ter uma ideia, de 2017 para agora, até o presente momento, nós aumentamos 14 CAPs. Então, era necessário ampliar o número de serviços públicos oferecidos aos usuários, né, foram 14. Só agora, do ano passado para cá, a gente aumentou desses 14 novos, 3 foram do ano passado para cá, e a gente ampliou os serviços do SEAT. Então, uma questão também que a gente verificou, que lá atrás não se realizavam, era a utilização das comunidades terapêuticas. Nós assinamos agora, tem 1 mês, 2 meses, um convênio com o governo do estado, para que possamos também utilizar as comunidades terapêuticas para encaminhamento das pessoas dependentes. Então, e uma outra questão também é que daquela oportunidade, evidentemente, todo mundo tentando acertar, mas acabou não tendo uma ação tão conjunta como a gente teve agora da assistência social e com relação à saúde. Nós temos hoje 26 consultórios de rua, né, são consultórios que tem médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, atuando dentro da área das pessoas em situação de rua e também da Cracolândia. Então, o que foi identificado com relação àquela situação? Era necessário aumentar o volume de serviços oferecidos aos usuários de crack. É uma situação difícil, não é fácil, é de difícil ação, as pessoas estão ali com uma droga, que é uma droga terrível, o crack, então perdem muito ali a sua noção com relação ao seu comportamento, e tem essa situação de que criou-se aquele ambiente onde eles ficam ali reféns dos traficantes. A gente precisa, e é muito importante contar com a compreensão de vocês, eu sei que é delicado, mas é preciso romper isso, não será em curto prazo, será em médio e longo prazo, romper essa dependência, essa proteção que eles sentem dos traficantes, para que a proteção dos usuários seja o Estado, seja o serviço de assistência, o serviço de saúde da Prefeitura e do Estado. Quantos traficantes foram presos desde o início dessa operação lá no dia 11, prefeito? O senhor tem essa informação para a gente? Olha, desde junho do ano passado até ontem foram 101 traficantes. Eu não tenho aqui, Fabiola, quantos foram presos na operação de ontem. Eu preciso atualizar. Posso até pedir aqui para o pessoal, quantos? 11? Me falou aqui, ontem foram 11, portanto eram 101 mais 11, então são 112 traficantes presos. Lembrando, Fabiola, que as prisões foram feitas dentro do trabalho de investigação da Polícia Civil. A gente colocou as câmeras lá na Cracolândia, identificou as pessoas fazendo a venda, o comércio de crack, fez-se o relatório, apreciou-se o Ministério Público e a Justiça concedeu os mandatos de prisão. Então e ainda nós temos aproximadamente 30 pessoas que estão sendo procurados pela Polícia Civil, obviamente, né, para poder ter aí a sua prisão realizada, porque foram identificados no comércio lá de tráfico de drogas. Agora, prefeito, a gente estava falando... Pode falar, uma situação... Não, só estava dizendo, é uma situação muito complexa, mas a gente precisa esse trabalho conjunto com a Polícia Civil para poder diminuir essa oferta tão abundante, né, ter um acesso tão fácil ao crack. Então, é uma ação que precisa assistência, saúde, mas também é necessário a gente diminuir esse poder do traficante. Agora, prefeito, o senhor estava falando antes sobre a questão do tratamento, né, que o Herculano perguntou sobre o que ficou aí de legado. Eu até queria saber, nesse momento, prefeito, a internação compulsória, ou seja, aquela internação obrigatória, né, que alguns defendem, outros dizem que não é o caminho, né, há um debate, inclusive científico, a respeito disso, de resultados que são colhidos em outros lugares. O senhor é a favor da internação compulsória? Ela está acontecendo neste momento ou não? Ela não está acontecendo, Fabiola. É muito boa a tua pergunta. Desculpe, engasguei aqui um pouquinho. Danada aqui muito esse bom. Tempo. Tem deixado a gente. Pode beber sua aguinha, respira, porque aqui está bem tranquilo. Pode ir, prefeito. Eu estou super bem, mas eu passei a noite acompanhando a distribuição de cobertores, a atendimento às pessoas em situação de rua. Mas vamos lá, sua pergunta é importantíssima. Nós temos 3 situações: a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória. O que eu defendo? Evidentemente,
com maior ênfase a voluntária, convencer as pessoas a poderem fazer o seu tratamento. A involuntária é muito importante para quem está acompanhando de perto todo esse processo e vê lá vários familiares que ficam indo lá procurar os seus parentes e tentar levá-los para casa e não consegue, né? E agora, a compulsória é muito delicada, não requer nenhuma opinião pessoal nossa, até porque isso depende do laudo médico e da decisão judicial. Portanto, é uma questão de decisão médica. Mesmo que a gente possa ser a favor ou contrário, não vai ter nenhuma importância, porque é o médico que tem a autonomia, a capacidade e a prerrogativa de definir se a pessoa deve ter a internação compulsória e ainda a ser confirmado pelo juiz. Por que eu acho que é importante a internação involuntária? O que é internação involuntária? É quando os parentes, eles, verificando a situação do seu parente, eles solicitam ao poder público que proceda com relação ao protocolo de internação involuntária. Então, é o próprio parente ali que vê que aquela pessoa não tem condições de fazer o seu discernimento da conduta da tua vida, coloca em risco a sua própria vida e a vida de outros, e aí, com um pedido da família, então é possível fazer a internação involuntária. Nós temos protocolo para fazer a internação involuntária, um parente pode procurar os serviços da prefeitura para poder proceder, né? Evidentemente terá justificado, o médico deverá concordar com aquilo, mas aí é um conjunto de ação envolvendo os familiares. A compulsória é bem complicado, né, Fabíola? Porque é uma situação extrema, para um médico determinar isso, porque realmente a situação é mais do que grave, é gravíssima, mas aí não depende nem de opinião, depende realmente de uma avaliação médica. Prefeito, especialistas vêm citando algumas alternativas que são adotadas em outros países que enfrentam por problemas semelhantes, que é algo que, inclusive, o senhor citou que a prefeitura vem estudando. A questão da internação, por exemplo, é vista como algo em alguns países, né, que pode ser, de alguma forma, atrelada a decisões judiciais quando há alguma situação envolvendo o cometimento de crimes ligados à dependência química, uma das questões que foi citada por especialistas. Então, eu gostaria de saber, prefeito, se é possível também pensar numa articulação mais elaborada envolvendo outros órgãos públicos, não só a prefeitura, mas também o governo do estado e até a União e o próprio judiciário, eventualmente, para buscar soluções para um problema que a gente vê que vem se arrastando há anos na cidade de São Paulo. Olha, Colano, sim, a gente tem feito um trabalho muito em conjunto aqui com o governo do estado, né? Tem o Cracote. Hoje, logo cedinho, o governador Rodrigo Garcia, a gente atualizou as informações, ele reafirmou, se tiver necessidade de ampliar os serviços de atendimento às pessoas, que está totalmente à disposição. Com relação ao governo federal, também a gente está em diálogo lá com a Secretaria Nacional de Combate às Drogas, para ter o apoio. Evidentemente, qualquer apoio para a gente é importante. Tem uma questão fundamental do governo federal, que eu tenho já fiz pelo menos 10 reuniões com eles, que é com relação à questão da favela do Moinho. A favela do Moinho é uma favela que está localizada ali perto da Cracolândia. Ela está dentro de uma área do governo federal e lá é um local onde tem o grande forte do tráfico, né? Lembrando que é muito importante dentro dessa nossa ação para proteger os usuários, a gente diminuir essa proporção que tem de pessoas na Cracolândia, de que a gente diminua a oferta de drogas, isso é fundamental, prendendo o traficante e não deixando aquele ambiente da favela do Moinho favorável para os traficantes operarem sem ter acesso às ações da polícia. Então, eu tenho falado para o governo federal que eles precisam fazer alguma ação, a gente poder remover aquelas famílias para um local e tirar aquele ambiente que favorece o tráfico naquela região. Agora, como eu falei agora, com a relação das internações, aliás, da utilização das comunidades terapêuticas, isso foi o governo do estado que nos ofereceu 1.500 vagas para a gente poder estar encaminhando as pessoas para as comunidades terapêuticas, se elas aceitarem de forma voluntária. Não tem como vencer uma situação dessa se não for conjunto a prefeitura com o governo do estado. A gente está tendo muito apoio também, Herculano, das entidades, das comunidades religiosas, associações de bairro.
eu acho que até da própria toda a imprensa, a sociedade civil como um todo, porque é um dos grandes chagas da cidade, um dos grandes problemas que a gente só vai conseguir melhorar de uma forma conjunta, né, sem utilizar isso politicamente, sem utilizar esse assunto para fazer política partidária. É um assunto de saúde pública gravíssimo, que a gente deve ter muita... Mas isso é curioso que o senhor está falando, né, prefeito? Que o senhor está falando que isso que não é para ser usado de forma política, no entanto, acontece em meio a uma campanha eleitoral, que não começou, mas começou, né? E é muito curioso, porque foi algo até que foi perguntado muito ao governador. A Cracolândia está aí, há muito tempo, né? Então é muito curioso como perto das eleições acontece isso. O senhor acha que não tem nada a ver com eleição, foi uma coincidência? Fabíola, as primeiras prisões, as primeiras ações, elas ocorreram em maio do ano passado. Por que, em junho, aliás, do ano passado. E por que foi junho e as ações foram ampliando? A gente estava no momento crítico da pandemia, uma das grandes questões que favorecia o tráfico de drogas ali, portanto, a abundância de oferta de drogas do crack aos usuários eram as barracas. Vocês viram ontem que, quando a polícia fez aquela ação, acharam lá várias mesas com as vendas de crack, né? Então, eles dizem que é a barraca para pessoas em situação de rua, mas, na verdade, é a barraca para venda do tráfico. E a gente acabou fazendo essas ações um pouco considerando aquelas questões da pandemia, porque você não podia ter uma ação tão forte como está tendo agora, que já está mais controlado, para poder desfazer as barracas. As barracas é um aspecto importante dentro do controle desse aspecto de combate à Cracolândia, frisando que é ali aonde as pessoas fazem a comercialização das drogas. Dá para ver as imagens, essas barraquinhas, essas caixas aí, são normalmente utilizadas para a venda do crack, como a gente já demonstrou em várias filmagens aí das ações que foram feitas. Prefeito, nessa semana, a Defensoria Pública encaminhou um documento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pedindo por proteção à população da Cracolândia, citando, inclusive, algumas ações violentas por parte da GCM nessas remoções, né? Incluindo aí fotos, isso foi documentado com fotos, mostrando ferimentos causados nessas pessoas em situação de rua, e eu, particularmente, presenciei um caso no primeiro dia após a desocupação da Praça Princesa Isabel, e foi, inclusive, alvo de reportagem. Presenciei uma agressão cometida por um guarda municipal que atingiu um morador de rua com um golpe de cacetete na cabeça, causando um sangramento ali na Avenida Rio Branco, após pedir que ele se retirasse de um local onde a guarda avançava para tentar, de alguma forma, ali conter a população que se encontrava ali nas imediações. De que forma isso vem sendo tratado? De que forma essas denúncias vêm sendo recebidas pela Prefeitura? Olha, Herculano, a gente não vai permitir, em hipótese alguma, qualquer tipo de truculência, qualquer tipo de comportamento de qualquer agente da Prefeitura ou até de outra instituição que fira o direito das pessoas com relação à sua cidadania, à sua integridade. Evidentemente, é necessário que tenha a polícia nos casos da Cracolândia, porque a gente está falando de traficante. Você conhece bem lá, você sabe o desafio que é enfrentar aquela situação. A gente, na operação de ontem, estava lá as caixas escrito PCC e o número, que eu esqueci o número deles lá. Então, uma organização criminosa tentando se firmar, e essa organização criminosa fazendo o enfrentamento ao poder público, né? Fazendo como se fosse até uma gozação ao poder público, utilizando as pessoas vulneráveis, os usuários, como escudo. A gente não pode aceitar isso em hipótese alguma. Não vai ser aqui na cidade de São Paulo que o PCC ou qualquer instituição criminosa vai imperar utilizando das pessoas vulneráveis para poder manter ali as suas ações de criminalidade. Nós vamos ser muito eficazes contra isso. É muito claro assim, eu tenho colocado, e eu tenho participado pessoalmente de todas as ações e reuniões, porque algo, como eu disse aqui no começo, é uma das questões mais sérias que eu enfrento hoje. O combate à criminalidade, ele é fundamental para a gente poder ir vencendo
por etapa, essa questão da Cracolândia. Mas qual é a orientação para os guardas municipais, prefeito? Por exemplo, um guarda que, como o Herculano presenciou, agrediu uma pessoa em situação de rua. O que é feito com esse guarda? Ele é afastado? Ele é punido? A prefeitura tem atuado dessa maneira? Com certeza, Fabíola, de forma contundente. Nós temos a nossa corregedoria da Guarda Civil Metropolitana, é uma corregedoria muito séria, que cobra bastante. Nós não vamos permitir, em hipótese alguma, que qualquer um ou outro agente acaba fazendo alguma ação que prejudique toda a operação. E a nossa Guarda Civil Metropolitana ela tem sido muito importante em todo esse processo. Quando teve aquela ação, por exemplo, da Praça Princesa Isabel, foram os policiais civis que entraram com os mandados de prisão, junto com a Guarda Civil Metropolitana, acompanhado, né, o senhor Herculano acompanhou, ele sabe disso, do nosso pessoal da assistência social. Sim. E da saúde. Como eu falei aqui, a gente tem lá os agentes de saúde. Que é um trabalho em conjunto, né? Ô, prefeito, nosso tempo está correndo aqui, eu sei que o senhor tem uma agenda lotada, eu tenho só mais 2 questões importantes que eu queria fazer ao senhor. Em primeiro lugar, em relação ao camping para pessoas em situação de rua. Soninha Francini voltou à prefeitura, veio com essa ideia. Eu queria saber se isso ainda segue sendo estudado dentro da prefeitura, o senhor é a favor ou contra isso, porque há muitas críticas em relação a esse camping para abrigar as pessoas em situação de rua. Queria saber, isso vai acontecer, não vai? Como é que está? Fabíola, a Soninha, evidentemente, ela tem uma vida, né, voltada para essa questão dos direitos humanos, até por isso eu a convidei para ser secretária de Direitos Humanos. Ela quer, com certeza, acertar o máximo, cuidar das pessoas. Pra você ter ideia, ela passou a noite inteira, antes de ontem para hoje, acompanhando as ações. A noite inteirinha ela ficou acompanhando as ações de atendimento das pessoas em situação de rua. É uma pessoa que tem sensibilidade. Ela não trouxe essa proposta para a nossa mesa e o nosso conjunto de trabalho intersecretarial. É uma ideia dela que ainda não foi apresentada para o conjunto aqui do grupo de trabalho da prefeitura. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada com relação a isso, eu só falei a ela, Soninha, é preciso que você leve as suas ideias para o trabalho do comitê. E aí, assim, no trabalho conjunto, cada um podendo dar a sua opinião, a gente tem uma conclusão. Então, não existe por parte da prefeitura, em absoluto, nenhum estudo com relação a isso. Existe uma ideia da secretária Soninha, que a gente respeita, que ela deve, em algum momento, trazer para o grupo de trabalho, e aí o grupo de trabalho é que vai decidir se isso é importante ou não. Mas queria deixar frisado, não existe, por parte da prefeitura, hoje, oficialmente, um estudo sobre isso. Existe uma ideia da secretária que é importante que ela tenha as suas ideias, as suas propostas. Interessante, legal, porque